Boa noite. Estamos aqui, eu sou Jaqueline da Silva, estou hoje assistente social de uma primeira vara de infância e juventude, sou docente e sou docente especialmente aqui do curso de pós-graduação da Unisares. E venho para falar com vocês, para conversar um pouco com vocês sobre a política social da criança e do adolescente. Pensar a infância e a juventude é localizá-la enquanto uma representação social. Diante disto, não é possível se dizer que sempre tivemos o mesmo conceito e os mesmos direitos e garantias relacionados aos dias atuais em tempos pretéritos. Pensar, então, a infância é localizá-la no tempo e no espaço. Nesse sentido, para conhecer a atualidade, é necessário que a gente remonte um pouquinho esse pretérito. Esse passado ele se faz presente, é como se a gente vivesse no presente, mas a gente tem um olhar no passado. E diante disso, em especial no caso da criança e do adolescente, a gente vai localizar inúmeras formas de tratamento ou de não tratamento que são postos historicamente. A gente tem que pensar a infância enquanto ausência completa de qualquer sinal de proteção, como um adulto em miniatura, como diz Philippe Herrier, até estarmos no momento atual, no Brasil especificamente, quando a gente fala de um sistema de garantias. Então, voltando, esse é um momento da gente que tem de convite a vocês para estarem aqui, acompanhando mais de perto esse debate, que é fundamental para diversas profissões. E aí a gente fala da infância, então, enquanto um elemento de controle do Estado e estratégias médico-jurídico-assistencial, nesse processo de evolução dos direitos, sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Nesse caminho, a gente vai encontrar o nascimento no Brasil do primeiro Código de Menores, o Código Melo Matos, em 1927. Depois a gente tem uma outra legislação menorista, com algumas características muito próximas do primeiro Código de Menores, que é o Código de 1979. Essa atualização ela vai se dando com o tempo, até chegarmos à Constituição de 1988 no Brasil, que faz uma alteração significativa com relação ao pensar a infância e a juventude, que ele sai da condição, então, de objeto de direitos e assume o local de sujeito de direitos. E isso, para as políticas públicas, faz um movimento bastante singular, e que exige, então, uma nova forma de pensar. Então, não dá mais para pensarmos a política para a criança e para o adolescente a partir de critérios de grupos adultos específicos. A gente não está mais fazendo uma política patriarcal, assistencialista, caritativa, repressiva, mas agora é uma política que tem a criança e o adolescente enquanto sujeito. Tem a criança e o adolescente como constituído, então, de direitos subjetivos. Então, não sou mais eu que penso o que interessa para eles. Eles também fazem parte desse processo de pensar as próprias políticas. E aí a gente vai encontrar inúmeros movimentos sociais e também os conselhos, em que crianças e adolescentes também se fazem presentes. Em diversos momentos desses debates. Também temos aí, para quem trabalha com essa política, ou com trabalho com crianças e adolescentes, já na esfera do sócio-jurídico, como nas varas de infância, nas instituições de acolhimento, na assistência social, na alta complexidade. A gente vai encontrar hoje, a partir de algumas deliberações do CNJ, as chamadas audiências concentradas, que nos exigem, então, essa ação intersetorial. Não dá mais, além de interdisciplinar, esse olhar sobre agora esse sistema de direitos, mas também uma ação intersetorial. E isso tem sido bastante positivo para o não esquecimento dessas crianças e desses adolescentes em instituições de acolhimento, se transformando nos antigos e penosos e cruéis filhos do Estado, filhos do governo. E quando assumidos por alguma família, como filhos de criação, não alcançando, então, a esfera de uma parentalidade positiva e de uma parentalidade que ofereça todos os cuidados e toda a garantia de direitos. Também nós tivemos, durante esse processo
do desligamento do Código de Menores Melo Matos, né, em 1927, para o de 79, o Código de 27 é um código extremamente preconceituoso a partir do olhar da contemporaneidade. Para o momento histórico ao qual nós estamos nos referindo, é um avanço, porque você não tem nada ligado à infância e juventude, e agora você assume, né, pelo menos uma primeira lei, né, depois um pouco, né, poucos anos depois da criação do primeiro Tribunal de Menores, que foi em 1923. E aí, em 27, então, a gente tem essa primeira legislação, que ela traz uma rudeza ligado à infância e juventude. A juventude nem existe nesse processo em termos de cuidado, né? Então, você tem lá toda uma ação muito vinculada à criminalização da pobreza. Por que isso? Porque nós temos um código que ele diz já na sua abertura que ele se destina aos menores em situação de abandono, né, e de delinquência. Então, ele abrange dentro de uma legislação um grupo que acaba sendo marginalizado historicamente. Ele já vinha, né, crianças e adolescentes já vinham num processo de marginalização, afinal de contas, olhar para eles não era um olhar de cuidado, de dedicação, de sujeitos em peculiar condição de desenvolvimento, e muito menos daqueles que têm necessidade, né, de uma atenção específica em função da sua vulnerabilidade física, social e emocional, né? Mas também essa legislação, ela trazia estereótipos, né, que se perpetuam até os dias atuais, com a diferença que a gente cotidianamente vê entre menores e crianças e adolescentes. Então, se eu estou falando de uma vítima, a gente quase sempre atribui a condição de criança, mesmo que ele tenha lá seus 13, 14 anos. Quando eu estou falando daquele que comete um ato infracional, ainda que ele seja com 12 anos, ele não tem a utilização da terminologia de criança ou adolescente para se falar dele. Ele vai ganhar ali o estereótipo do menor, até porque esse menor era aquele que estava colocado dentro dessas legislações da chamada doutrina da situação irregular. Então, construir políticas, né, analisar as políticas voltadas para essas categorias, não nos deslocarmos desses preconceitos, né, deslocarmos no sentido da compreensão desses preconceitos. Então, para que eu possa implantar, por exemplo, né, dentro desse sistema, uma instituição de acolhimento de adolescentes que precisam, em função da sua vulnerabilidade, serem acolhidos pelo poder público. Quanto de dificuldade existe para que esses territórios aceitem a presença dessas instituições sem questionarem e colocarem que são marginais, né? Quantas pessoas vivenciam essas dificuldades? Vai para a educação, dentro da educação igualmente, adolescente em situação de acolhimento institucional, ele também é visto com um certo prejuízo, né, em termos de acolhimento institucional sobre ele. Então, com isso, eu preciso substituir esta visão. E essa substituição não é simples, porque ela não se dá apenas pelas normativas legais. Porque, afinal de contas, normativa legal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que desde 1990 está colocando a garantia integral de direitos a esses sujeitos, né, no sentido da proteção integral, da participação da sociedade civil na proteção, na obrigatoriedade de denúncia com relação às violações de direitos. E a gente não encontra isso no exercício concreto desse dia a dia. No exercício concreto do nosso dia a dia, nós encontramos crianças nas mais diversas vulnerabilidades, que vai da ausência nos bancos escolares, a situação de presença nas ruas sem ou com responsável que utilizam, né, com vias a obtenção de algum ganho material, né, já somado aí uma questão de criminalidade, mas também, né, de uma necessidade social que se faz quando a gente entra nas crises, né, do capital. E aí a gente vai também pensar que
que esses processos de acolhimento dessa criança e desse adolescente dentro dessas políticas, elas foram também durante um longo período, infelizmente, né, muito de caráter coercitivo. Então, esse olhar, ele era assistencialista coercitivo. Nós temos hoje um modelo que ele é de direito, né, e ele é de proteção. Ele, claro, a gente vai encontrar hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, uma divisão. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente com uma parte significativa dele, trazendo a garantia e a proteção de todas as crianças e adolescentes, independentemente de suas ações. Então, são merecedores de medidas de proteção, são merecedores de atenção integral, de proteção a direitos fundamentais, toda e qualquer criança, independentemente de raça, de credo, de cor, de condição social, né? Todas estão ali colocadas, né, como detentoras dos mesmos direitos. No entanto, a gente tem aqueles que foram ou cometeram atos infracionais. Então, aquele que é autor de ato infracional, outra parte do estatuto se dirige a ele. Então, vai dizer quais são as medidas socioeducativas e também vai trazer ali quais são os direitos e garantias inerentes a ele, que são um pouco diferentes, né, das demais legislações voltadas para o adulto autor de crime. Então, nós temos especificidades na esfera do adolescente. Então, se nós estamos falando de adolescente que cometeu um ato infracional, ele só pode ficar em internação provisória durante 45 dias, diverso do adulto. Mas é um tempo importante, né, porque um tempo superior a isso pode talvez facilitar o judiciário, mas dificulta o processo de cuidado e de atenção com relação a esse adolescente. E aí, com isso, a gente tem todos os outros direitos de não ser transportado em carro em que tenha, né, naquele baú no carro da polícia, a algema só em estrita necessidade, como também é para os imputáveis, né? Mas para o adolescente que é inimputável, esses cuidados, essas garantias estão ali previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa outra parte do Estatuto se direciona para esse grupo específico, que são os adolescentes autores de ato infracional, que também fazem uma mudança aí a partir, né, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem, e as legislações menoristas anteriores, elas vêm fazendo uma substituição daquilo que era ignorado nas legislações penais anteriores, né, como a Afonsina, Manuelina, que eram as legislações vindas de Portugal, que ficaram valendo aqui no Brasil até que a gente tivesse as legislações próprias, né? Então, o Estatuto ele vem e traz uma especificidade para esse público, né? Não só o Estatuto, mas as leis menoristas. Se a criança, então, a infância, ou melhor, criança existe em todos os lugares, né? Criança sempre existiu. Acho que o mundo é mundo, nós temos criança. Agora, a infância e agora a juventude, elas são criações. Então, como é que eu olho esse sujeito de tenra idade, pequeno, que tem uma dependência físico-emocional desse adulto? Né? Como é que eu enxergo esse sujeito? Quais são as formas de proteção que eu vou dedicar a esse sujeito? Então, quando a gente olha que as formas de proteção da escolarização, por exemplo, né, que é importante o processo de escolarização, mas a violência dentro desses espaços, como forma de controle e educação, ou seja, chamada violência pedagógica, elas foram presentes. Quem aqui já não ouviu falar da famosa palmatória? E que quando a gente vem diminuindo, né, a possibilidade dessas intervenções violentas, né, sobre crianças e adolescentes, e aí a gente chega mais recentemente na lei da palmada, em função do que aconteceu com o menino Bernardo, há uma crítica social, há uma divisão social acerca dessa proteção. Então, como é que a gente pode, né, ter uma compreensão de que é uma violência, e uma violência grave, quando um adulto agride o outro, e a gente banaliza, naturaliza, minimiza, e todos os termos que a gente pode querer utilizar
para ocultação, né, para eliminação da condição de violência contra esses sujeitos. Então, eu tenho um adulto com uma capacidade física e de compreensão muito maior, e quando a violência é cometida contra a criança, a gente não tem isso como algo tão significativo. Então, se essas informações que até agora a gente está colocando, né, pincelando de uma maneira muito superficial, te trouxe interesse, né, não perca essa oportunidade, então. Acesse o link que está aí no chat e tenta garantir a sua oferta, uma oferta exclusiva de desconto aí para pós-graduação em políticas sociais públicas e privadas. Então, venha discutir isso com a gente, venha ampliar o seu conhecimento sobre as várias áreas da política e, né, puxando agora um pouco para o meu lado, a política voltada para a criança e para o adolescente. Então, quando a gente pega lá, eu acho muito interessante que a gente localiza, e vocês vão ver nas aulas, né, quando vocês estiverem aqui, que alguns autores clássicos, como por exemplo Aristóteles na obra A Política, ele traz o seguinte trecho, vou tomar liberdade para ler um pedacinho. Com respeito a conhecer quais os filhos que devem ser abandonados ou educados, precisam existir uma lei que proíba nutrir toda criança deforme. Sobre o número de filhos, pois o número de nascimentos deve ser sempre limitado, se os costumes não consentem que sejam abandonados e se certos matrimônios não são de tal modo fecundos, que vão além do limite fixado de nascimento, é necessário provocar o aborto antes que o feto adquira animação e vida. Efetivamente, apenas pela animação e vida será possível estabelecer se há ou não crime. Então, nós estamos falando em um clássico da filosofia. Está dizendo que é necessário, então, a eliminação de corpos que sejam débeis, que não sejam úteis socialmente. Então, a ideia da utilidade foi muito presente e visível durante toda essa construção aí que nós temos, que é anterior ao modelo capitalista vigente nos dias atuais, né? A gente vai encontrar esse olhar de pouco cuidado, de pouco respeito, inclusive em diversos mitos, né? Mitos gregos, a gente vai encontrar Minotauro, a gente encontra Jasão e Medeia, a gente vai encontrando aí, então, uma forma de se apropriar, né, da relação entre o adulto e a criança, ou entre a relação de parentalidade, né, entre pais e filhos, uma falta de preocupação, né, de atenção às necessidades e ao desenvolvimento, mas muito dentro da lógica do utilitarismo. Então, como eles eram objetos que poderiam ser descartáveis, até porque nós estamos falando de um momento, se a gente for pensar o pretérito, de um saneamento básico e de orientações acerca de higiene, tão precários quanto, né? Então, esse olhar era de sujeitos que nasciam e que morriam com muita facilidade. Então, se a gente tem um número de óbitos tão significativo na contemporaneidade, em que você tem medicação, a gente tem um sistema único de saúde, a gente tem acesso a médicos, né, tem acesso ao vizinho que pode, né, buscar outros recursos para o atendimento urgente, né, de crianças e adolescentes, e ainda assim nós temos um alto índice de mortalidade infantil. Imagina se a gente está falando da ausência completa de todas essas condições. Então, a mortalidade era muito alta, mas não tinha um cuidado, nem tinha uma preocupação com esse alto índice de mortalidade, uma vez que eles eram objetos. Então, havia uma coisificação da criança e do adolescente. Com isso, a gente tem uma busca pela diminuição dessa mortalidade. Então, a gente tem um alto índice de mortalidade que impacta, então, tanto no Estado, porque você tem uma redução de mão de obra, e aí também vai impactar na saúde, porque você tem uma ampliação de doenças que poderiam ser diminuídas e atingindo especialmente alguns grupos. E a gente vai ter a igreja, que também precisa fazer esse controle, e aí anda igreja, saúde, Estado, na busca por uma certa, né, um certo contingenciamento dessas mortes. E aí, nesse aparecimento, então, dessa preocupação, a gente vai trazer, né, a igreja com o cristianismo, né, com o batismo, e aí a busca pela manutenção da vida dessa criança até que ela possa ser batizada.
Então, você consegue aí aumentar um pouco a relação de cuidados para que a infância não tenha a perda da vida tão logo após o nascimento. Então, aí essa criança passa a ser cuidada. Quem vai cuidar dessa criança? Quem vai exercer esse papel? Né? A gente tinha ele delegado às amas de leite. Com a necessidade do abandono, por alguma razão, a gente tinha as chamadas rodas dos expulsos ou roda dos enjeitados. E aí agora eu quero, né, o Estado, Igreja e Saúde querem trazer, então, algum sujeito para exercer essa relação de cuidados. A gente vai encontrar a mãe. E aí tem o nascimento da mulher com esse papel, né, que é o papel importante aí da maternidade, né, que se faz numa lógica de que é ela quem deve fazer, foi escolhido um desses sujeitos, né, da relação familiar, para exercer esses cuidados. E a Elizabeth Badinter, né, na sua obra clássica, O Amor Conquistado, o mito do amor materno, ela vai lá e recupera então o nascimento aí dessa mulher com o encargo agora de cuidado dessa criança. E a gente vai encontrar a mãe, né, sofrendo, né, sendo feliz no paraíso, né, com essa lógica aí desses cuidados. Então, quando a gente fala da infância, a gente encontra aí, nesse pedaço que eu trouxe para vocês até agora, a gente encontrou a maternidade, a gente encontrou a relação coercitiva, a gente encontrou também, né, eu acabei não trazendo, mas a gente vai encontrar também uma relação racial. Então, a gente vai encontrar a pobreza, então nós vamos ter aquela dimensão, né, uma tridimensão aí nessa análise, né, com relação a essa política. Então, a gente vai encontrar raça, a gente vai encontrar classe e a gente vai encontrar gênero. Então, quando a gente fala, então, de gênero, traz a ideia da maternidade como cuidadora essencial, e aí isso vai repercutir lá em quem trabalha nas próprias, no direito de família, em que a mãe é sempre vista como aquela que deve exercer esses cuidados, e aí é uma tendência em atribuir e responsabilizar essa mãe, ao mesmo tempo que ela ganha a possibilidade de ganhar, né, de ganhar a guarda, né, de conquistar uma guarda, também fica ao encargo dela todos os cuidados, e se por um acaso esses cuidados não forem exercidos de maneira satisfatória para os costumes e para o Estado, ela é punida moral ou juridicamente. Então, há um peso muito grande sobre a mulher. Então, a gente está falando de gênero. A gente também está falando de gênero quando a gente fala da infância, da política da criança e do adolescente, no número assustador de meninas que são violentadas sexualmente. Todos os dias a gente tem casos noticiados de estupro. Então, nós estamos falando de uma questão de gênero. Por que esses corpos podem ser, então, justificadamente violentados? E sempre com o discurso de que foi uma sedução e, embora seja um crime hediondo, né, estupro é um crime hediondo, é um crime de tão difícil condenação. Por que a gente sempre tem um elemento, né, para perguntar sobre a roupa, para perguntar onde estava, o que estava fazendo, e mesmo se uma criança de 7, 8 anos tenha seduzido um adulto porque ela estava transitando de calcinha nos cômodos da casa. Então, a gente acaba colocando a vítima na condição de algoz e colocando o algoz na qualidade de vítima. Protegendo o autor desses crimes sexuais, com o discurso, então, de um processo aí, né, que a gente chamaria hoje, talvez, da cultura do estupro, né, da possibilidade, da permissividade com relação a esses sujeitos. Né? Até agora, recentemente, estava sendo discutido no Supremo, né, sobre a não utilização do argumento de legítima defesa da honra nos casos, né, de feminicídio. Então, olha que sociedade contemporânea que é tão tradicionalista em costumes violentos, em regras violentas para esse grupo. Então, a gente trouxe aí, né, gênero, quando a gente fala da mãe, quando a gente fala da filha, né, que é educada para os afazeres domésticos ou que é colocada à disposição para a violência sexual. Nós também estamos falando de raça,
uma vez que o maior número de mortes hoje de adolescentes, né, são de meninos, são jovens e pretos, e de uma classe também empobrecida. Então, ter nascido pobre e preto te coloca hoje numa condição de muito maior vulnerabilidade, né, de muito maior risco, em condição absoluta de perigo, dependendo de onde você esteja. E se você não está no perigo das balas que encontram esses corpos, né, que a gente pode dizer de corpos matáveis, a gente também vai encontrar os preconceitos, as discriminações em outros ambientes, né? No ambiente do shopping, no ambiente da escola, até no ambiente das relações de namoro entre esses jovens, que às vezes, né, a gente ainda tem aquelas tradições da proibição das relações, né, entre raças. Também vamos encontrar, então, o elemento clássico que eu acabei de dizer, né? Nasceu pobre, você tem toda uma lógica legal e automaticamente das políticas, né, e da política de segurança pública, num processo de coerção e não num processo de proteção. Então, quando a gente fala do adolescente autor de ato fracional, há um movimento de ódio com relação a eles que não nos fazem identificar e entender o que significa o processo do adolescer. Ser adolescente, parece que para nós é um movimento que a gente não se lembra mais e não quer se recordar. E com isso eu não trago o processo de reflexão sobre as mudanças que eu tenho, físicas, né, ou seja, biológicas, sociais, psicológicas, né, com relação a essa faixa etária que hoje se estende dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos. Essa margem aí a gente tem, que seria o adolescente, segundo as orientações, né, as regras expressas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também não dá para a gente esquecer, né, quando a gente fala dessa política, das instituições que foram criadas com essa finalidade. Então, a gente teve La Roda, voltada então para o atendimento à criança abandonada ou exposta. Depois a gente tem as FEBEMs e agora a gente tem as instituições, né, o IASES, por exemplo, que a gente pega o Estado do Espírito Santo. Não sendo, então, objeto específico de intervenção de alguns que aqui estão assistindo, mas de curiosidade de muitos, né? Alguns que podem estar aqui hoje já estão atuando dentro do sistema de garantia de direitos. Isso já faz parte um pouco do conhecer de vocês, mas para aqueles que não têm nenhuma informação sobre e querem conhecer, né, é o momento da gente fazer isso, né? Essa live de hoje, ela nos permite ter ali no link do chat, uma promoção, né, um desconto para vocês que querem participar, né, e conhecer mais dentro, né, desse curso de pós-graduação em políticas sociais públicas e privadas. É um momento, gente, é imperdível. Vocês vão ter outros tantos professores maravilhosos e que vão mostrar para vocês, então, outras áreas, né, outras formas de conhecer, né, essa sociedade e as formas de intervenção nela também, né, que a gente está falando da infância, mas outras também estarão presentes aí nessa pós-graduação. Esse sistema, então, de garantia de direitos que a gente tem nos dias atuais, ele se consagra no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988. Muito embora algumas outras legislações salpicadas vão colocando crianças e adolescentes no sentido da igualdade de alguns direitos, né? Pelo fato, né, como eu abri o encontro nosso de hoje, né, essa live, dizendo que crianças sempre tivemos, mas infância não, a infância é uma construção, as crianças que eram nascidas, né, de famílias não legitimadas, elas também eram consideradas filhos ilegítimos. E, portanto, não eram merecedores das mesmas condições de direitos. Então, nós não estamos falando nem do Estado não acolher, nós estamos falando já da família não acolher ele inicialmente, através de uma cultura própria. Depois a gente tem isso estabelecido nas legislações,
Uma das leis mais antigas, a gente tem lá a Lei das 12 Tábuas, que está mais ou menos 450 anos antes de Cristo, que já trazia ali, enquanto um subtítulo, enquanto um título específico dessa lei, do pátrio poder. E aí, dentro desse pátrio poder, a gente vai encontrar uma autorização para os pais de venderem, ou seja, de comercializarem os filhos e de matarem esses filhos, caso eles não pudessem ser úteis a essa família ou a esse Estado. Então, havia uma autorização da violência. Quando a gente vai, né, entendendo, então, a necessidade de proteção dessa criança, né, a gente vai construindo, então, outros significados de infância. Então, a gente vai pensar, só lá por volta do século XIX, é que a gente vai encontrar estudiosos preocupados com essa violência sofrida por crianças e adolescentes. Então, começa ali a síndrome da criança ser viciada, e aí entendendo como é que se dá esse processo de violência e de que forma essa violência poderia ser impedida, que o atendimento fosse feito mais efetivo. Nós estamos falando agora, né, de século XIX. Então, alguns estudiosos, como Philippe Herrier, ele vai dizer que até o século XVII não havia muita preocupação relacionada à infância. Então, nós estamos falando de uma categoria de poucos séculos. Então, se criança sempre existiu, a preocupação na sua proteção se inicia ali em torno do século XVII. Ou seja, não dá para que a gente ignore as dificuldades, então, do exercício, né, da defesa desses direitos. É uma dificuldade, porque a contemporaneidade ainda se mantém com uma forte dose de compreensão equivocada acerca dessa infância que hoje as ciências já entenderam, né, das suas necessidades, do seu processo de desenvolvimento. Então, com a Constituição Federal, né, que é o marco maior que a gente vai encontrar aqui no Brasil, em 88, o artigo 227, nascido então de uma luta, né, de vários movimentos sociais que visam então o estabelecimento de direitos, buscando então a lógica da doutrina da proteção integral, em substituição à lógica anterior da doutrina da situação irregular. Então, se é proteção integral, cabe a todos. E se cabe a todos, eu tenho que proteger o adolescente, a criança que está dentro de uma família que não tem condições para garantir o mínimo, mas que não violou direitos, então é uma família desprotegida e não negligente. Então a gente vai encontrar aí a política de assistência social para inserir essa pessoa, né, nas medidas possíveis. No caso da violação de direitos, né, a gente vai ter outras formas de intervenção, e aí a gente tem alta complexidade, com uma possibilidade, inclusive, do acolhimento institucional na perspectiva da proteção. E se eu estou falando de proteção, esse acolhimento institucional ele tem que ser o mais breve possível. Então, também é algo que é importante vocês virem para conhecer melhor este acolhimento. O que significa essa brevidade, essa excepcionalidade, que muitas vezes a gente não se inteira disso e acha que a institucionalização de crianças e adolescentes é a melhor forma de solução e, na verdade, o Estado não é o melhor pai. Então, não é necessário que o Estado acolha para que ele assuma integralmente e, em definitivo, essa paternidade. O ideal é que essa criança esteja vivenciando a parentalidade dentro de um ambiente familiar que seja acolhedor e que a gente tenha essas relações de papéis que proporcione a ela o seu pleno desenvolvimento, o desenvolvimento de suas habilidades e de suas capacidades, tanto físicas, quanto sociais, quanto emocionais. E aí, a partir então da Constituição de 88, vindo aí então desses movimentos que estão estudando, que estão questionando e que estão buscando o que já de melhor, né, no mundo, na linha dos direitos humanos,
sugerem esse artigo 227, e aí acaba a partir dele, né, tanto o 226 quanto o 227, que acabam ensejando no nascimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma legislação que merece ser lida, merece ser analisada, merece ser propagada, divulgada, mas que encontra mais críticas do que compreensão e multiplicação. Alguns personagens políticos, né, da nossa história recente foram muito criticados em função de serem colocados como tivesse ganhado a paternidade do Estatuto. E pelo fato do Estatuto trazer uma obrigatoriedade na proteção dessa criança e desse adolescente, mesmo no ambiente familiar, né? Então, há o Estado entrando aí nessa sacralidade do lar para proteger crianças e adolescentes que até então vivenciavam as mais diferentes formas de violência. Então, o Estado hoje, ele vai interferir nesses espaços com a colaboração da sociedade civil. Então, com isso, a gente tem o nascimento do Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção, não é um órgão de ameaça, né? Então não é para usar aí, gente, olha meninos, já que você não está se comportando, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Ele não é um órgão para essa finalidade. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção, então ele tem que ser acionado para garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, dentro desse sistema de garantia de direitos, vários, né, dos eixos de proteção, promoção e controle, aparece o Conselho Tutelar, aparecem as varas de infância, aparecem os diversos movimentos sociais, aparece a sociedade civil, né? E aí essas questões, né, conhecer melhor esses órgãos, conhecer melhor esse sistema de garantia de direitos, localizar estratégias para que políticas possam ser efetivadas, possam ser construídas, possam ser controladas, né, avaliadas. É importante que a gente tenha domínio teórico, né? Somente a experiência, o agir cotidiano não nos possibilita a ter esse olhar crítico. A criticidade, ela vai se dar a partir do conhecimento. E se ela vai se dar a partir do conhecimento, e se você tem hoje a oportunidade de ampliar o conhecimento sobre políticas públicas e política social sobre a infância e juventude, é o momento de aproveitar. Então, no link que a gente tem aqui no chat, você vai encontrar a possibilidade de ter 50% de desconto na primeira mensalidade, né? Vale para hoje. Então, quem está aí e quem não está, né, corra e chame alguém. Olha, vamos lá, manda aí os recadinhos já para os seus conhecidos, para que vocês possam aproveitar esse desconto e venham para cá, para que a gente possa ter esse olhar de conhecimento histórico, de conhecimento sociológico, filosófico e de ampliação de um olhar crítico sobre o que a gente faz, né, relacionado à criança e adolescente. Não dá para ficar numa luta pela redução da menoridade penal, não dá para estarmos numa luta a favor, né, da menoridade penal. A gente tem que ter uma luta contra essa redução, contra atendimentos que são paliativos, mas atendimentos que sejam garantidores de direito e que consigam efetivamente reconhecer, né, os direitos subjetivos de crianças e adolescentes num processo que não seja culpabilizador. E que essa interseccionalidade, classe, raça e gênero, faça com que a gente também conheça quais são as precariedades desses sujeitos e não apenas os rotule no nosso dia a dia, nos discursos que a gente tem aí nos nossos ambientes de trabalho, dentro de casa ou mesmo nos trabalhos acadêmicos. Uma boa noite para todos vocês. E tem perguntas, se tiver perguntas aí, só colocarem no chat. E aí estarei à disposição aqui para alguma pergunta que se fizer. Deixa eu ver lá as perguntas aqui do YouTube. Deixa eu me localizar aqui. Posso pedir ajuda dos universitários? Só para eu localizar aqui o YouTube. Deixa eu só pedir aqui, já nas perguntas, porque eu fechei a página.
Se quiserem abrir aqui. Tudo ao vivo dá mais certo, vocês estão vendo, né? Então, vamos aqui às perguntas. Gostaria de saber qual a diferença entre o conceito de criança e de infância. A criança, a gente está falando de uma questão etária, né, de idade, na fase específica do desenvolvimento biológico, né, e psicológico. A infância é o que a gente pode levar de compreensão desse momento, né, dessa fase da vida. Então, nela a gente tem questões ideológicas, né? Aí a gente está valorando esse momento de desenvolvimento. E a infância, ela traz em si, então, um conceito de representação. Então, como eu concebo essa fase, e aí a partir dessa concepção é que eu vou dispor de quais direitos, eu vou dispor de quais políticas, qual é a forma como eu vou tratar essa fase da vida. Deixa eu ver aqui. É ótima em relação... Aqui estão perguntando, cadê? Políticas sociais, mas que seriam políticas privadas, sempre de conceito. Não seria uma questão de privatização dos serviços, Alan. A necessidade, né, quando a gente fala do sistema de garantia de direitos, ela vai aparecer tanto a iniciativa privada, né, quanto a pública. Então, há a possibilidade da presença de organizações não governamentais no exercício de não só complementar, né, mas no exercício efetivo da efetivação desses direitos. Então, a existência de políticas públicas não quer dizer que não há possibilidade de intervenções privadas na área. Então, a gente tem, inclusive, na educação, ou mesmo várias instituições, elas têm as chamadas responsabilidades sociais, né? Então, não é um processo de privatização, até porque diversas políticas, elas precisam ser efetivadas e garantidas pelo poder público, tá? Então, aqui a gente não está buscando essa, mas é compreender mesmo como isso é definido, né, e é executado, então, pela iniciativa privada. Então, a gente vai encerrar e não se esqueçam ali, ó, olha o link e até o encontro presencial na Unisalles.